Fala, meu querido, tudo bem? Meu querido do primeiro ano. Vamos fazer uma revisãozinha breve de um assunto que para vocês é um pouco cabeludo, mas hoje eu quero dar um enfoque mais prático de como a gente aprender a hibridação de um átomo a partir de fatores bem práticos, como eu chego na hibridação de um átomo em uma ligação química, ok? Então, a revisão hoje é sobre hibridação, a referência do capítulo da página 390 até a página 399, ok, galera? Pessoal, então vamos lá. Hoje, como é uma coisa mais prática, eu vou usar um pouquinho do quadro, tá? O whiteboard para poder auxiliá-los. Pessoal, então, ó. Então, as hibridações que a gente tem, as basiconas, são quais? SP, SP1, SP2 e SP3. Ok? Essas são as hibridações basiconas que a gente tem aí, representantes claros e clássicos da nossa hibridação. Vamos aprender a descobrir qual é, vamos inverter a lógica, vamos aprender como descobre qual é, para depois descobrir como se faz, ok? Então, como é que eu descubro hibridação? Vou explicar por exemplos. Antes de mais nada, eu tenho que explicar para vocês só um fatinho rápido para você poder entender. Ó. Então, ó, para a hibridação, o que conta? O que conta para descobrir que se é SP, se é SP1, SP2, SP3? Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir isso a partir de duas coisas que eu tenho que contar. Eu tenho que contar o número de ligações sigma e a quantidade de pares não ligantes. Vou colocar elétrons Ne, NL, não ligantes, de elétrons não ligantes, de pares não ligantes. Vou colocar NPNL, par de elétrons não ligantes, ok? Então a gente tem que estar atento ao número dessas duas coisas para a gente descobrir qual que é a hibridação de um átomo, ok? Mas alguém pode falar assim, professor, mas eu não lembro o que é ligação sigma, o que é ligação pi, beleza? Então, ó, lembrando um pouquinho só a respeito disso. O que é ligação sigma, o que é ligação pi? Então, ligação sigma, primeiramente, ó, sigma é a primeira ligação, por exemplo, um caso aqui, um carbono ligado a outro carbono. A primeira ligação, uma ligação simples, sempre vai ser uma ligação sigma, certo? Beleza. E quando eu tiver uma dupla, ó, pá, pá, dupla. A primeira vai ser sigma e a segunda vai ser pi. Se eu tiver uma tripla, 1, 2, 3. A primeira do meio vai ser sigma e as outras duas vão ser pi. Ok? Beleza, então nós temos dois tipos de ligação, pi e sigma, certo? Sigma sempre é a primeira, e todas as outras que vierem entre esses dois átomos vão ser ligações do tipo pi, ok? O que eu falei para vocês? Que para hibridação é relevante para nós somente o número de ligações sigma e o número de pares de não ligantes de elétrons, os PNLs, o par de elétrons não ligantes. Ok? Tranquilo? Agora vamos fazer um exemplo para vocês perceberem na prática como isso acontece. Por exemplo, ó, vamos começar com o caso do nitrogênio. Nitrogênio, ele é morador da 5A. 5A de quê? Da tabela periódica. Então vamos lá, ó. Estrutura de Lewis dele. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, já de saída, o que eu concluí? Ó? Eu já tenho aqui um
PNL, um par não ligante, beleza? Contei um par não ligante aqui. Agora, para formar amônia, o que acontece? Ó? O hidrogênio vem e cede um elétron. O hidrogênio vem, outro hidrogênio vem e cede outro elétron. Outro hidrogênio vem e, por sua vez, cede um elétron, certo? Então, aqui, se eu fosse pensar na estrutura disso aqui, nas ligações, ia ser o seguinte, ó. Nitrogênio, par de elétrons não ligantes, par PNL, e tem aqui hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Cada tracinho desse representa o quê? Representa um par compartilhado, ok? Agora, vamos classificar essas ligações, ó. Ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma. Beleza, então, ó, já tem todas as informações que eu preciso para poder classificar qual que é a hibridação do bendito nitrogênio. Qual que é a hibridação do bendito nitrogênio? Aí eu vou analisar. É muito fácil, ó. Conta S, P1, P2, P3. Então a hibridação desse cara é sp3. Certo? Vamos fazer outro exemplo? Agora, sem par de elétrons não ligantes, ó. Outro exemplo aqui. Carbono. O carbono é da família 4A, tem 4 elétrons na última camada. Beleza. Ele vai formar ligação com hidrogênio, ligação com hidrogênio, ligação com hidrogênio, ligação com hidrogênio. Beleza. Agora, como é que eu descubro a hibridação? Ó? Vem aqui e coloco o átomo com todas as ligações. Não tenho par não ligante. Estou de boa. Tenho que considerar somente as ligações de fato. Ó, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma. Certo? Agora, vamos classificar a hibridação desse carbono? Esse carbono está hibridizado em quê? Ó? SP, SP1, P2, P3. Então, a hibridação dele é sp3. Ok? E o hidrogênio está ligado a ele? Vamos ver? O hidrogênio analisando. Qual que é a ligação que ele tem? Ele tem par não ligante? Não. Então, ele é o quê? S. Por que S? Porque só tem uma ligação sigma. Então, a hibridação desse hidrogênio aqui, hibridação S. Ok? Às vezes, em questão, vai pedir para você classificar a ligação. Essa ligação, ela está entre uma hibridação sigma, perdão, uma hibridação sp3, tracinho S. Por quê? Está entre um hidrogênio hibridado em S e um carbono hibridado em sp3. Ok, galera? Beleza. Então, ó, a gente aprendeu na prática como a gente tem os tipos de hibridação. Então, é bem tranquilo, você viu? É só colocar os PNLs, os pares de elétrons ligantes, o número de ligações sigma, e estamos de boa aí para poder classificar. Beleza? Em 10 minutinhos a gente chegou à conclusão aqui como é que faz. Agora, só voltar um pouquinho no slide para a gente poder relembrar o conteúdo o conteúdo mais teórico que a gente falou a esse respeito. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para poder explicá-los a esse respeito. Então, hibridação. A hibridação, eu falei que tem um orbital puro. O orbital puro é aquele orbital que está lá, sozinho, a casinha do elétron. É a casa onde ele mora, certo? Então, ó, eu tenho aqui, no subnível S, cabe até 2 elétrons. Lembra lá? O máximo que cabe no subnível S, 2 elétrons. Como os elétrons estão organizados em pares, então eu tenho apenas um orbital, porque os 2 elétrons são moradores de um subnível aqui, certo? Uma caixinha. Beleza? E já o subnível P, ó, o subnível P cabe até 6, certo?
no máximo 6 elétrons. Confere? Então, esses 6 estão organizados em pares. Então, vão ser 3 caixinhas. Cada caixinha dessa é um orbital P. O orbital P puro é aquele que não forma ligação, tem esse formato aqui, ó, de alter. Eu tenho aqui uma região onde o par de elétrons vai ficar morando aqui, ó. Ele fica nessa região, certo? Então, este é um orbital puro. Tem essas formas. O orbital S tem forma de esfera e os orbitais P, que são um total de 3 diferentes, PX, PY e PZ, têm forma de alter, ok? 1, 2, 3. Pessoal, mas 3 orbitais, mas como é que eles são organizados no espaço? Ó? Eles estão organizados no espaço, assim, no eixo x, y, z. Então, eu tenho um orbital aqui no eixo z, tem um orbital aqui no eixo y e tem outro orbital no eixo x, organizado tipo uma árvorezinha. Sabe aqueles balões quando você pega e vai encaixando para a festa? Exatamente. Parece aquilo mesmo. Se você pensou, pensou certo. Então, orbitais puros são isso. Beleza? É importante pensar que quando a gente pensa em uma ligação química, a gente vai trabalhar com os elétrons de valência. Quais são os elétrons de valência? São os elétrons da última camada, da camada de valência, ok? Então, por exemplo, ó, nessa distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2. Você pegou o elemento lá, esse elemento aqui ele tem número atômico 6, certo? É o carbono. Tem 6 elétrons que você fez essa distribuição. Qual que é a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa, que é a camada 2. E ela tem um total de orbitais S e orbitais P combinados. Ok? Um total de quantos? 1, 2, 3, 4 orbitais para serem preenchidos aí. Ok? O carbono, em especial, se você notou, o orbital é sempre preenchido, o subnível é sempre preenchido por 2, certo? Mas você falou assim, professor, mas aqui eu tenho um par aqui e está completo. Eu tenho um par aqui e essa caixinha aqui não precisa de par, porque não tem nenhum elétron aqui. O que acontece? O carbono é um caso especial. Ó. Ele faz a migração de um elétron para cá, aí eu tenho aqui um total de 4 caixinhas. Cada caixinha dessa quer receber um par descendo. Ó. Então, é uma possibilidade de uma ligação que o carbono tem que fazer aí. Ainda não entendeu, né? Porque ó, o carbono, se você lembrar, ele tem 4 possibilidades de ligação. Uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Mas quando você analisa a distribuição eletrônica do carbono, vocês vão perceber que o quê? Vocês vão perceber que tem somente 2 caixinhas que não estão preenchidas. Só que ele tem 4 ligações para fazer. Como isso acontece? Isso acontece porque ó, o carbono ele tem um estado fundamental, que é organizado assim conforme a distribuição. Só que no estado excitado, que é o estado para fazer ligação, ele passa um elétron para cá. Aí fica com um elétron assim. Agora eu tenho o quê? Tem a possibilidade de fazer um total de 4 ligações. Um espaço vazio aqui, um espaço vazio aqui, um espaço vazio aqui, um espaço vazio aqui. Certo? Possibilidades. Aí fala que é uma ligação sigma, que é uma ligação de aproximação frontal, certo? E uma ligação π, que é uma aproximação lateral, onde os orbitais puros, ó, eu tenho o orbital S que interage frontalmente com outro orbital S e se interpenetram frontalmente. Por isso que é a ligação chamada sigma. Nesse caso aqui eu tenho o quê? Ó? O orbital S que interage com o orbital puro P. E a ligação se forma aqui com a interpenetração frontal. Beleza? Ligação π. Ligação π já não, ó. Eu tenho aqui os orbitais puros, estão lá, o P e o orbital S. E eles vão se atrair, ó, na lateral. A interpenetração deles é aqui na lateral. E por isso essa ligação, ela não interfere na hibridação. Mas enfim, o que você precisa saber aqui, ligação sigma para hibridação é o que me interessa, tá?
Se você não entendeu aquela parte inicial, que é o principal dessa aula, de como descobrir, volte lá, tá? Se você não entendeu a parte teórica, eu até entendo, mas aquela parte lá você tem que entender bem, tá? De como descobre. A gente vai usar muito agora. Aí nós explicamos o que é uma hibridação, que hibridação ela é a fusão dos orbitais. Interessante, ó, para você ver, ó, eu tinha um orbital puro antes, um orbital S e um orbital P. Eles vão se fundir e se misturar. E formar o quê? E formar dois orbitais híbridos. Esses dois orbitais híbridos não se parecem nem com S e nem com P. Forma um novo orbital, um orbital combinado. E os elétrons agora da ligação, eles vão estar dispostos aqui, dentro desses orbitais. Certo? Agora, quando os orbitais híbridos se formam? Forma-se a mesma quantidade de orbitais, os orbitais que originaram. Antes eu tinha 2. Agora eu vou ter 2, porém 2 híbridos de novo formato. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Como sempre, tá? Pode postar lá para mim. Mas o que me interessa saber a bendita hibridação? Eu preciso saber hibridação para saber geometria. Então eu ensinei os 3 tipos básicos lá. Mas os tipos mais complexos, eu posso continuar naquela mesma lógica. Eu faço lá, SP1, SP2, SP3, SP3, completei, passo para D. Mas vou dar um exemplo para a gente entender lá melhor. Mas, enfim, para que eu quero saber de hibridação? Hibridação serve para quê? Para descobrir geometria. Então, por exemplo, ó, o carbono, que tem geometria sp3, ele está num formato, tem hibridação sp3, ele está no formato de um tetraedro. Então para isso que serve. Sim, para isso. Ele forma um tetraedro. Opa, é assim. Tem esse formato de um tetraedro, tá? Já, ó, um cara que está hibridado em sp2, ele tem um formato de um triângulo planar. Já o carinha que está hibridado em sp tem uma geometria linear. Entendendo? É isso aí. Então, ó, hibridação sp3, as básicas, tá? sp3, tetraédrica. sp2, planar ou plana triangular, tanto faz. E SP é sempre linear. É mais fácil saber encontrar a hibridação no carbono que você decorar isso, né? Beleza. Então, ó, o ângulo aqui que é formado entre as ligações do tetraedro é 109,28 graus, ou 109 graus e meio. Ok? O ângulo aqui entre as ligações é de 120 graus. E o ângulo entre as ligações aqui é 180 graus. Então, por isso que eu tenho que saber a hibridação, para poder descobrir a geometria, certo? Sem ela, eu não consigo, então, encontrar aqui com facilidade. Beleza? Então, ó, hibridação sp3, no caso do carbono, ó, geometria tetraédrica. Vamos identificar, ó, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma. S, P1, P2, P3. Hibridação, sp3. Formato tetraédrico. Esse carbono aqui, ó, ligação sigma, ligação pi. Ligação sigma, ligação sigma. Hibridação S, P1, P2. Hibridação sp2. Esse carbono aqui, ó, qual que é a geometria aqui? Triangular plana. Então aqui vai formar um triângulo. Isso aí. Beleza, ó. Outro exemplo aqui, ó. Ligação sigma, sigma, pi e pi. Então vai ser SP. Geometria SP linear. Então aqui tem 180 graus. Beleza. Então, outro exemplo aqui agora com PNL, ó, par não ligante, ó. Tem um par não ligante aqui, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma. Certo?
Hibridação. Hibridação nesse caso aqui vai ser o quê? S, P1, P2, P3. Hibridado em SP3. Mas se você observou o ângulo aí, você viu que é diferente. Por que que é diferente? Na hora de eu pensar a geometria aqui, eu não falo mais em tetraedro. Por quê? Porque eu não tenho um átomo aqui. Se eu tivesse um átomo aqui, eu poderia pensar no tetraedro. Só que eu não tenho um átomo aqui. Eu tenho, na realidade, só um par de elétrons não ligantes. Então, por isso, ó, quando eu tiver um par de elétrons não ligantes nesse caso, ó, eu vou falar, então, em vez de falar em tetraedro, vou falar simplesmente de quê? O que que isso lembra? Isso lembra uma pirâmide, certo? Geometria piramidal, ok? Beleza? Então, ó, molécula de hidrogênio. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro. Molécula de hidrogênio. Eu tenho o quê? Orbital. Eu tenho uma ligação sigma somente entre elas, certo? Então, vai estar hibridado em quê? Em S. Então, esse hidrogênio vai estar hibridado em S e esse hidrogênio também está hibridado em S. Simples assim. Molécula de cloro. Eu tenho o que aqui, ó? Uma ligação sigma aqui e tem quantos pares de elétrons não ligantes? Um par, dois par, três pares, ok? Vamos fazer a hibridação? S, P1, P2, P3. Então, ele está hibridado em SP3. Mas, sempre que eu for pensar em geometria, trazer informação da hibridação para a geometria, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Eu vou somar a informação da hibridação, porém, eu tenho que considerar o número de átomos. Por quê? Ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho hibridação sp3. Só que, neste caso aqui, a hibridação é sp3. Porém, eu tenho só dois átomos. Então, o único tipo de geometria que eu posso ter aqui entre dois átomos é uma reta, certo? Porque dois pontos formam uma reta. Então, nesse caso aqui, ó, apesar dele estar hibridado em sp3, ele tem 180 graus. Então, a informação é sempre pensada, a hibridação é uma informação a mais. Ela não é o ponto final na geometria. Eu parto da hibridação e concluo a geometria, só que eu tenho que considerar o número de átomos também, ok? Então, cuidado aí. Flúor, ó, S, P1, P2 e um par compartilhado aqui, certo? No tipo sigma. P3. Está hibridado em sp3. Hibridado em sp3, porém a geometria é de dois átomos, então eu tenho geometria linear, ok? Exemplo. Qual que é a hibridação desse carinha aqui, ó? Sigma, pi, ok? Esse nitrogênio aqui, ele tem um PNL aqui e tem aqui, ó, uma sigma. Então vai ser sp. Está hibridado em sp. Qual que é a hibridação aqui no caso desse oxigênio? Ó? Eu tenho aqui sigma, sigma. Certo? E tem um PNL aqui e um PNL aqui. Certo? Então, ó, ficou o quê? S, P, 1, P2. Então, a hibridação aqui é SP2. Isso aqui está errado. SP1, P2, P3. É P3 mesmo. Olha eu viajando aqui. SP3. SP1, P2, P3. E esse oxigênio está hibridado em SP3. Porém, qual que é a geometria dele? Ó, 3 pontos. Eu acho que é mais fácil a gente fazer isso com calma, falar uma aula só de geometria. Por enquanto, vamos focar no quê? Vamos focar em hibridação. Vamos aprender a classificar a hibridação. Aí nós ficamos fera nisso, aí nós podemos romper. Aí em outra aula eu falo sobre geometria com calma, porque aí vocês chegam a essa conclusão mais fácil. Amônia. Já fizemos esse exemplo. Ó.
sigma, sigma, sigma. S, P1, P2, um PNL aqui, P3. Hibridação sp3. O hidrogênio está hibridado em S, que só tem uma sigma aqui. Ok? Carbono. O carbono pode ser hibridado de várias formas. Primeira delas, sp3, onde eu tenho o quê? Ó? 3 ligações sigma. Ó. sp1, sp1, P2, P3. Para o carbono, eu já posso partir direto. Ó. Tem o carbono sp3, qual que é a geometria? Tetraédrica. O carbono não precisa analisar com calma, não. Eu posso falar com a geometria direto. Carbono sp3 é sempre tetraédrico, tá? Agora, ó, esse carbono com uma dupla e duas ligações simples. Ó. Então, eu vou ter sigma, 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 porém eu tenho uma pi aqui. Então, vai ser S, P1, P2. Carbono sp2, já vou direto, ó, trigonal planar. Beleza? Ótimo. Agora, ó, carbono sp. Eu tenho o quê? Ó? Duas sigmas apenas. Ó. S, P. Geometria linear. Ângulo 180 graus. Para o carbono, então, é tranquilo. Vocês viram que eu só preciso preocupar com o quê? Com aquelas moléculas que eu tenho pares não ligantes. Aí, nesse caso aí, vou tratar especial lá na parte de geometria, que eu vou fazer uma aula só de geometria para poder ficar bem tranquilo para vocês, tá bom? Então, o que a gente aprendeu nessa aula? Classificar as benditas geometrias, perdão, hibridações. A gente agora já está craque em hibridação. E aprendemos que para o carbono é muito simples. Eu já passo direto da hibridação para a geometria. Ó. Já vi um carbono sp3? Tetraédrico. Vi um carbono sp2? Trigonal planar. Vi um carbono sp? Já parto para linear. Ok? Já vou diretão. Bem mais tranquilo. Ok? Então a aula foi bem curtinha, 30 minutos, e a gente já andou um tantão na matéria. Vou tentar passar para vocês alguns exercícios, aí eu peço para vocês me enviarem. Eu quero que vocês treinem bem treinadinho lá para vocês poderem resolver questões, ok? Abraço, fiquem com Deus.